A Hall Scott, uma marca que talvez muitos de nós não reconheçamos hoje em dia, mas que na época dos nossos avós era sinônimo de inovação e potência. Os motores Hall Scott eram verdadeiras máquinas, imponentes, barulhentas, com um torque brutal e uma confiabilidade impressionante, embora seu apetite por combustível fosse insaciável. Vamos explorar como essa marca deixou sua marca na história automotiva e ferroviária dos Estados Unidos e mudou completamente o rumo dos caminhões atuais. Tudo começou no final do século XIX com Albert J. Hall. Hall, com apenas 19 anos, em 1901, já trabalhava para aperfeiçoar motores. Ele se dedicou a melhorar a tecnologia da sua época. Os motores tinham poucos anos de existência e ele desenvolvia melhorias que revolucionariam a indústria. Seu objetivo era criar motores de alta qualidade. Em 1908, Hall conheceu Bard Scott. Seu objetivo era criar motores de uma qualidade tão alta que nada, exceto talvez a gasolina, pudesse detê-los. Em 1908, Hall conheceu Bard Scott enquanto trabalhava em seu carro. A química entre eles foi imediata. Scott o convidou a se juntar a um plano ambicioso para construir motores para os ferrovias Erie Railway, que tinham uma clara necessidade de potência. Foi assim que surgiu o primeiro motor Hall Scott, uma fera de 4.019 polegadas cúbicas ou cerca de 66 litros, com cilindros enormes de 8 por 10 polegadas, dispostos em uma configuração de 6 em linha. Com Hall focado no desenvolvimento de produtos e Scott na administração, a Hall Scott Motor Car Company, com sede em Berkeley, Califórnia, começaria a escrever sua história na indústria de motores. Nos primeiros anos, a Hall Scott se estabeleceu no setor ferroviário, produzindo motores potentes e confiáveis, mas logo se expandiu para outras áreas, especialmente no crescente setor da aviação. A empresa desenvolveu uma ampla gama de motores, alguns alcançando até 450 cavalos de potência. Um dos seus maiores feitos foi a colaboração no design do Liberty L12, um famoso motor V12 de 1917 que gerava mais de 400 cavalos de potência e que impulsionou aviões na Primeira Guerra Mundial. A experiência e os conhecimentos de Hall não ficaram restritos a um único campo. Ele se envolveu com motores de corrida e trabalhou nos Duesenberg, famosos pelo seu desempenho e durabilidade. Pronto, a Hall Scott ganhou renome nos setores automotivo, naval e de transporte pesado. A empresa foi adquirida pela American Car and Foundry, mas Hall e Scott continuaram à frente dos principais projetos. No entanto, em 1929, Hall deixou a empresa devido a desentendimentos sobre sua direção, mas deixou como legado o motor Invader, projetado para embarcações e muito popular no meio militar. O Invader tinha 998 polegadas cúbicas de deslocamento, entregando entre 250 e 275 cavalos de potência, o que era impressionante para a época. Seu design foi tão robusto que foi utilizado em barcos de recreio e em operações navais. O sucesso do Invader inspirou a Hall Scott a adaptar a tecnologia para veículos terrestres pesados, criando o motor Série 401, uma versão pensada para caminhões e veículos de trabalho pesado. Esses motores, feitos de ferro fundido, com um comando de válvulas no cabeçote e um sistema de ignição dupla, eram tão confiáveis que foram usados por anos em equipamentos de emergência e veículos de bombeiros. O Série 400 foi inovador não só pela sua potência, mas também pela sua eficiência em comparação com outros motores a gasolina da época, quando os motores a diesel mal chegavam a 200 cavalos de potência. A Série 400, em suas diferentes versões de 855 a 1091 polegadas cúbicas, podia produzir entre 250 e 350 cavalos de potência. Nos anos 50, a Hall Scott levou o design ainda mais longe, fabricando modelos com turbocompressores e injeção de combustível, elevando a potência até 400 cavalos e alcançando um torque de mais de 1.300 libras-pé.
À medida que os motores diesel turboalimentados ganhavam popularidade, a demanda pelos motores a gasolina da Hall Scott começou a diminuir. No entanto, a empresa deixou uma marca indelével na indústria. Esses motores foram usados por décadas no transporte de cargas pesadas, como no caminhão Peterbilt, que transportava toras nas montanhas. No âmbito militar, motores Hall Scott impulsionaram veículos de... Além disso, no âmbito militar, motores Hall Scott impulsionaram veículos de recuperação de tanques durante a Segunda Guerra Mundial, demonstrando sua resistência e confiabilidade nos ambientes mais exigentes. Um dos motores mais espetaculares da Hall Scott foi o Defender, uma evolução do Invader, com cilindros de 5 por 7 polegadas, gerando 575 cavalos de potência. Quando a Marinha dos Estados Unidos pediu mais potência, a Hall Scott criou um motor de 2.182 polegadas cúbicas que, com supercarregador, alcançava 900 cavalos. Este motor resistia à corrosão da água salgada, uma maravilha da engenharia. Pediu ainda mais potência. A Hall Scott aumentou o diâmetro dos cilindros e criou um motor de 2.182 polegadas cúbicas, que com um supercarregador, alcançava 900 cavalos de potência. Esse motor foi especialmente projetado para resistir à corrosão da água salgada, uma verdadeira maravilha da engenharia. Embora a Hall Scott tenha tentado se adaptar às necessidades do mercado, a crescente preferência por motores diesel marcou o declínio de seus motores a gasolina. No entanto, um dos últimos projetos foi um pedido especial para Kenworth, que construiu um caminhão movido por um motor Hall Scott de 36 litros, capaz de gerar 600 cavalos de potência e impressionantes 9.900 libras-pé de torque. Esse monstruoso motor pesava mais de 4.000 libras, o que o tornava um verdadeiro gigante nas estradas, embora, devido à sua produção escassa, não tenha se tornado tão conhecido quanto outros motores da época. Hoje em dia, Hall Scott é um nome que permanece nos livros de história, e seus motores estão cada vez mais raros. No entanto, o legado da empresa continua vivo entre os entusiastas e nas aplicações onde essas máquinas ainda resistem. A Hall Scott era conhecida por construir motores de acordo com os mais altos padrões, não com o menor custo, e sua dedicação à qualidade fez com que muitos de seus motores superassem 1 milhão de milhas sem grandes reparos. Alberto G. A Hall sempre exigiu os melhores materiais e designs, e isso ficou gravado em cada motor que saiu de sua fábrica. Com a saída de seus fundadores, a Hall Scott não conseguiu desenvolver um motor diesel competitivo o suficiente para o mercado, o que levou ao fechamento definitivo da empresa. Mas o impacto da Alcor na indústria de motores é inegável e deixou um legado de inovação e excelência que ainda ressoa hoje. Você conhecia a história de Alcor? Deixe seus comentários aqui embaixo. Não esquece de se inscrever e assiste a esse vídeo se você quiser continuar descobrindo o mundo dos gigantes das estradas.